As tuas palmas engrandecem a Jesus, que é digno de todo louvor, de toda glória, de toda a nossa adoração. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, povo de Deus. A paz do Senhor Jesus, amém? Quantos recebem a paz do Senhor? Queridos, pode tomar o seu assento por um instante. Ainda não é o momento da palavra, mas a Bíblia será aberta. Eu gostaria que você se assentasse, pegasse em suas mãos a Bíblia Sagrada e abrisse no livro do profeta Malaquias. Graças a Deus. Glória a Deus. Livro do profeta Malaquias. Livro do profeta Malaquias. Graças a Deus. Hoje, por ser o primeiro domingo do mês, nós sempre fazemos a consagração dos dizimistas. E é importante de nós compreendermos o porquê da consagração. Profeta Malaquias, capítulo de número 3. Graças a Deus. Profeta Malaquias, capítulo 3. Este momento é muito importante. Então gostaria que você prestasse muita atenção. Se você tiver com o seu celular ligado, desligue ele ou coloque no silencioso. Em nome de Jesus. Malaquias, capítulo 3. Graças a Deus. Conforme você encontrar, diga amém. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Está escrita assim a palavra de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém, queridos? Deixe marcado Malaquias, deixe marcado, e abra no livro de Levítico. Levítico. É o terceiro livro no Antigo Testamento, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Graças a Deus. Glória a Deus. Levítico, capítulo 27. Conforme você encontrar, diga amém. Nós vamos voltar ainda em Malaquias, mas é bom lermos aqui em Levítico, que é muito importante. Levítico, capítulo 27, versículo 30. Levítico 27, 30. Levítico 27, 30 diz assim. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? São de quem? Santas são ao... Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas das vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo. Santo. Volta em Malaquias. Volta em Malaquias. Graças a Deus. É importante de nós entendermos essa palavra, porque ela vai dizer respeito exatamente às finanças da nossa vida, da sua vida, do esforço do seu trabalho, da sua dedicação e tudo mais. E quando você compreende a palavra de Deus, você vai entender que o Senhor, Ele pede que nós venhamos ser dizimistas. A sua palavra declara isso. E por qual motivo o Senhor pede para que nós sejamos dizimistas? Disse isso durante a semana, porque Deus
quer o seu dinheiro? Não. Em Ageu capítulo 2, versículo 8, diz que Deus é o dono do ouro e dono da prata. E se você parar um pouquinho só para pensar, o ouro e a prata são minérios. Tanto a cédula, que é nota, que é papel, que vem também da árvore. Quer dizer, tudo termina vindo da terra. E quem fez a terra? O Salmo 24, a Bíblia diz, do Senhor é a terra e todos que nela habitam. Então você entende que Deus é que criou todas as coisas. Mas por que Deus pede para que sejamos dizimistas? Primeiro, para que haja mantimento na casa dele. Quando diz mantimento, diz sustento. É uma forma, é uma maneira de estar sustentando. No nosso caso, como as igrejas da Paz e Vida, os salões são alugados, então é para manter, através do dízimo, pagasse o aluguel, pagasse conta de água, pagasse conta de luz. Se o salão fosse próprio, pagaria o imposto anual, e assim todas as reformas que se faz na obra do Senhor. Então você entenda o que está escrito em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Por que está dizendo isso? Querido, porque o dízimo é questão de fidelidade. E isso independe de duas coisas. Escute. Isso independe de duas coisas. Primeiro, independe de você estar trabalhando. E segundo, independe da sua idade. Para ser dizimista, não importa qual é a idade. E para ser dizimista, não precisa estar trabalhando não, porque é questão de fidelidade. O dízimo de 0 é quanto, irmãos? Repita em alto e bom sons. O dízimo de 0 é quanto? É 0. Se você não está trabalhando, não passou nada pela sua mão, é 0. Mas a partir do momento que você sabe que algo passa pela sua mão, você entende que 10% daquilo pertence ao Senhor. Porque você crê na palavra e você obedece. Não pela força ou pela violência, mas por questão de até receber bênçãos do Senhor. Olha o que diz no versículo 10. Diz assim, ó. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Aí diz, e depois fazei prova de depois. O interessante é que muitos estão querendo fazer isso antes. E sabe qual é o pior de tudo ainda? Ainda quando são abençoados por Deus, ainda esquece. Não se colocam. Tem muita gente que ora, pede a Deus. Deus abre uma porta de emprego. Deus abre. A pessoa começa a trabalhar. Ela se esquece que ela fez um voto com Deus. No primeiro mês até ela é dizimista, devolve o dízimo. Depois ela esquece. Ela mesma está fechando a porta que Deus abriu. E depois ela fica se perguntando o que está acontecendo. É que Deus, eu falei isso durante a semana, o voto que nós fazemos é algo sério. O voto que nós fazemos com Deus é algo sério. Então quando nós fazemos um voto a Deus é algo sério. Jacó fez um voto com Deus. E no voto que ele fez com Deus, ele estava com uma mão na frente e outra atrás. Alguns poderiam falar, ele fez pela necessidade do momento. Mas só que Jacó foi consciente. Ele estava em apuros, fez um voto. Mas quando ele estava por cima, ele não se esqueceu do voto que ele fez a Deus. E quando Deus honrou a vida dele, ele lembrou muito bem que era hora dele honrar a Deus naquilo que ele tinha falado, que havia saído da boca dele. Então você veja, a Bíblia diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento da minha casa e depois fazei prova de, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Versículo 11, e por causa de, repreenderei o devorador. É por isso que tem pessoa trabalhando 24, 48, 72 horas seguido, ralando. E aí a Bíblia diz em Ageu 1:6, semeais muito e recolheste pouco. O que significa isso? Quantas pessoas que,
rala, faz hora extra, vira, faz não sei o que, passa, vira 24 horas na empresa, quando chega na hora de receber, ela fala, não, peraí, tá errado isso aqui. Peraí, pelas contas era para estar aqui mais ou menos essa base aqui, era para estar assim. E aí fala, não, é isso que você trabalhou. Semeais muito e recolheste pouco. E o pouco que recolheste parece que está dentro de um saco furado. Parece que está dentro de um saco furado. Come, mas não consegue se alimentar. Veste, mas ainda se sente frio. O que significa isso? Compra roupa nova quando vê está estragando. Faz a compra do mês, era para durar, pelos cálculos, pelo menos 30 dias, não dura 15. Não dura. E por quê? O devorador está consumindo. Está consumindo. Existe o relaxo do cuidado das coisas. E existe o devorador tratando. Aí começa a queimar coisa dentro de casa. Queima chuveiro. O chuveiro acabou de comprar novinho. Queima. Acabou de comprar a televisão novinha. Quebra. Acabou de colocar o armário novo na cozinha. Vai lá, bota a mão, a maçaneta e estoura. E aí vai ter que gastar. Tudo vai gerar um custo. Tudo vai gerar um custo. O que é isso, pastor? É o devorador que está consumindo. Sabe por quê? Porque a pessoa sabe que tem que ser dizimista, mas entra no ouvido e sai no outro. E aí o que a Bíblia diz? No versículo 11. Olha o que está escrito. E por causa de vós repreenderei... Por causa de vós, repreenderei. Você consegue imaginar Deus falando, por vocês eu vou repreender o devorador? Olha que coisa tremenda. Queridos, quando você faz um voto a Deus de ser dizimista fiel, não é, e fidelidade, irmão, é que nem quando casou, irmão. Alguém casa para adulterar? Seja sincero, alguém casa para ser infiel, irmão? Sim ou não? Quais são os votos? Ser fiel até que a morte. Se alguém não está cumprindo, aí é essa pessoa que vai ter que se virar depois. Mas todo mundo que faz um voto é sério. Fez um voto perante a Deus, na alegria, na tristeza, é um voto, fidelidade. Fiel. Quando você faz um voto a Deus, fiel a Deus, olha o que a Bíblia diz. Versículo 11. E por causa de vós repreenderei para que não vos consuma o fruto da onde? O fruto da terra. O que significa isso? Que o seu esforço não vai ser em vão. Você não vai ficar, sabe, nadando sem sair do lugar. Ou então dando murro em pontas de faca. Não, você vai ter um alvo, um objetivo e uma direção. E a Bíblia diz... E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor. Agora olha o que diz o versículo 12. E todas as... Sabe o que é isso? Testemunho. E todas as nações. Ou seja, todos hão de observar a sua vida. Todos hão de olhar. Todos hão de reparar na sua vida que existe algo diferente, que existe algo realmente. Escute isso que eu vou falar. Há 13 anos atrás, ainda quando eu não entreguei minha vida a Jesus, eu trabalhava em um mercado. E um rapaz que já era cristão, ele trabalhava junto comigo. Só para você ter uma ideia do salário que era 13 anos atrás... Era um salário base de 442. O salário mínimo estava mais ou menos 300 e alguma coisa. Era esse o salário, 442 reais. E aí o que acontece? Todas as vezes que eu pegava o meu salário, ele vinha defasado. E quando esse rapaz pegava, nossa, eu vi um sorriso no rosto dele, eu não entendia. Porque a gente pegava o salário, vinha tristeza, ele pegava e vinha alegria, o sorriso no rosto. Esse cara está doente. É possível. E aí um dia, quando eu comecei a caminhar, aceitei Jesus, comecei a ir para a igreja, comecei a ouvir isso de dízimo, aí ele começou a falar para mim, por que ele sempre tinha um sorriso no rosto? Ele falou, rapaz, Deus tem suprido minhas necessidades. Falei, como assim? Ele tinha 2 filhos, um casal, tem, né?
2 filhos, a esposa, ele, pagava aluguel, água, luz e telefone. E ainda sobrava o dinheiro para pizza, fora comprar, fazer a compra. Eu olhava para ele e falava, não, você é mágico. Eu falei, não, é porque eu sou fiel a Deus. E quando você é fiel a Deus, o seu testemunho ele vai alcançando. Porque a Bíblia diz, e todas as nações vos chamarão, está escrito aqui, ó. E todas as nações vos chamarão o quê? Bem-aventurados. Sabe o que é bem-aventurado? Feliz. Bem-aventurado. Bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa. Diz quem? Quem está dizendo? O Senhor dos exércitos. Então você entenda uma coisa, amados. Seja fiel. Faça um voto de fidelidade para com Deus. Mas não é aquele voto que quando chega na hora que você é honrado, você se esquece de Deus. Ou então aquele voto que quando você passa por aperto, a primeira coisa que você faz é quebrar a fidelidade. Não. Faça um voto de fidelidade. Senhor, quero ser fiel como a sua palavra está dizendo. E como ela mesma está dizendo, e depois fazer prova de mim. Deus, está escrito. Então eu quero fazer prova com o Senhor. Porque automaticamente, amado, quando você passa a ser dizimista fiel. Escute, dizimista fiel, devorador é repreendido. Só que ele é repreendido, mas você tem que ter o bom senso. Você tem que ter direção de Deus. Não pode querer ganhar. Tem pessoa que se empolga. Pessoa se empolga uma vez. Pessoas falam, nossa, o limite do cartão está em R$5.000. Quanto que a pessoa recebe? R$700. Com limite de 5 mil. Para quem é descontrolado, sinto muito, irmão. Isso é uma bomba. Para uma pessoa que não tem controle, para uma pessoa que não sabe administrar, isso é uma bomba. Ela vai terminar estragando a vida dela, vai estragar o nome dela, porque se ela não consegue nem controlar os ganhos dela, imagine com um limite alto. E aí depois quer buscar a Deus, Deus, estou sendo dizimista, estou sendo não. É porque não está sabendo fazer as coisas, não está sabendo administrar, não está sabendo conduzir. Então, queridos, diz a palavra, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Trazei todos os dízimos. Não é mês sim, não é mês não. Você que é assalariado, não é mês sim, não é mês não. Você que trabalha por conta, você separa aquela parte que pertence ao Senhor. E aí a Bíblia diz, depois fazei prova de mim. Depois que você traz, você faz prova com Deus. Jacó falou com Deus, Deus, se o Senhor for comigo nessa jornada, o Senhor me abençoar, de tudo que o Senhor me abençoar, eu vou ser dizimista. Vou dar o dízimo, está escrito lá, Gênesis 28. E a Bíblia diz o quê? Que Deus honrou a vida de Jacó. Jacó se tornou um homem grande na terra. E Deus honrou a vida dele. E ele fez o quê? Cumpriu o voto que ele fez a Deus. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Neste momento eu vou orar. Escute isso e preste atenção. Eu vou orar e vou consagrar a vida dos dizimistas. Você que é dizimista, você vai sair do seu lugar e vai vir até aqui no altar. Pode vir. Pastor, eu não sou. Veja o empréstimo no dízimo. Pode aplaudir Jesus mais uma vez. Isso. Você fez um voto a Deus. E Deus ele é fiel em cumprir aquilo que ele mesmo promete em sua palavra. Agora sim, pegue em suas mãos a Bíblia Sagrada, se coloque de pé no seu lugar. Este momento é o momento da palavra de Deus. É o momento da palavra ser pregada na revelação que o Senhor entregou para as nossas vidas nessa noite. E eu tenho uma plena convicção, certeza que Deus tem algo a ministrar em nossos corações. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Grande Deus. Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 6. Grande Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6.
Atos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, capítulo 6, conforme você encontrar, diga amém. Atos, capítulo 6, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 8. Está escrito assim a palavra de Deus. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Conforme a minha leitura, repita comigo em alto e bom som. Repita comigo. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Mais uma vez, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém, queridos? Amém, povo de Deus? Você crê nesta palavra, nesta noite, em nome de Jesus? Se você crê, coloque a Bíblia sobre o teu assento e vamos dar uma linda salva de palmas para a palavra de Deus. Oh glória! Oh glória, 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 glória! Glória, glória, glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor! Engrandecido seja o Deus Santo, o Deus poderoso, o Deus fiel, oh glória, oh aleluia Jesus, aleluia, aleluia, graças a Deus. Tome seu assento, conforme você se assentar, feche os teus olhos só por um momento, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a sua voz. Fale conosco através da sua palavra, que ela venha produzir o efeito necessário e que verdadeiramente eu venha ser um instrumento de bênçãos. Em nome de Jesus, ó Pai querido, continue nos abençoando, porque eu creio que o Senhor está em nosso meio. Continue conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Queridos, lendo essa palavra, o Senhor, Ele ministrou ao meu coração algo muito, muito importante. Deus, Ele é fiel, poderoso, maravilhoso. Ele é capaz de realizar coisas que fogem do nosso entendimento natural. Ele é capaz de realizar impossíveis. Ele é poderoso para transformar toda e qualquer situação. Ele é fiel para agir em nossas vidas. Mas, pensando um pouco, lendo essa passagem, algo veio ao meu coração e uma pergunta surgiu, e é onde o Senhor, Ele ministrou a minha vida. Do que nós temos enchido a nossa vida? Do que você tem enchido a sua vida? O que tem preenchido os espaços? Encher é exatamente isso, preencher o espaço, ocupar o lugar. O que tem ocupado o lugar na sua vida, ou os lugares vagos? Os pensamentos, as ações, lógico que todo pensamento termina gerando um tipo de ação. E o que tem preenchido a sua vida? O que tem preenchido o seu dia a dia? O que tem preenchido o seu coração? Quando nós lemos o capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, quando a igreja foi instituída, no capítulo 2, o Espírito Santo iniciou a obra na igreja. E o capítulo 6, a igreja já estava em torno, provavelmente, de 8.000 membros. E muitas pessoas estavam chegando e acrescentava-se mais. E com isso, algumas coisas começaram a acontecer. Divisão, algumas contendas, porque algumas pessoas começaram a se sentir desprezadas, colocadas de lado, porque não estavam sendo atendidas às suas necessidades. É quando os apóstolos levam ao povo exatamente essa queixa. E quando eles levam ao povo essa queixa, eles mesmos, os apóstolos, eles falam com o povo. E o que eles falam? O versículo 3, olha o que está escrito. Diz assim, ó. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós,
7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio, ou esta importante causa. Veja só, os apóstolos, no meio de todos aqueles que estavam, eles lançaram essa responsabilidade neles. Escolhei dentre vós. Ou seja, seja o avaliador de alguém. Mas existe um requisito. Qual que é o requisito? De boa reputação, cheio do Espírito Santo, e diz a palavra, e de sabedoria. Cheio do Espírito Santo e de sabedoria. E eu fiquei imaginando, pensando, o que é ser cheio do Espírito Santo? Como que eles iriam atender esse requisito? Como que eles iriam julgar? Porque eles teriam que observar, automaticamente eles teriam que ter uma opinião. Olha, esse é cheio do Espírito Santo. Bom, aquele ali não é cheio do Espírito Santo. Olha, aquele ali. Como que eles iriam responder a este requisito? Será que cheio do Espírito Santo seria alguém que dá um glória mais alto que os demais? Será que alguém cheio do Espírito Santo seria alguém que fala em outras línguas mais do que os outros? Será que alguém cheio do Espírito Santo é que fala de Deus em todo o seu diálogo, toda a sua conversa? Será que é isso que é ser cheio do Espírito Santo? Eles tinham que atender aos requisitos. E eu comecei a imaginar, eu comecei a pensar, porque Deus falou isso? Do que tem enchido a sua vida, do que você tem enchido a sua vida. Porque Estevão, ele atendeu aos requisitos, mas a Bíblia ainda acrescenta. Acrescentando, o versículo 8 diz, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia. O que é isso? A sua vida não era estagnada. A sua vida não era uma vida parada. A sua vida sempre tinha novidades. A sua vida sempre tinha algo novo. Porque fazer é exatamente executar, é sair da inércia para a realização. Quando a Bíblia fala que Estevão fazia, é que ele não vivia uma vida chata, rotineira, sempre tinha algo novo acontecendo. Quantos aqui esperam de Deus algo novo na sua vida? Quantos aqui esperam de Deus algo novo a ser realizado? Querido, Estevão estava cheio. Aí eu entendi o porquê da pergunta que o Senhor colocou em meu coração. Porque existem pessoas que estão enchendo a sua vida de muitas coisas, que não estão movendo novidade. Não estão. Um exemplo disso, os 10 espias em Números 13. A Bíblia diz que Moisés separou 12 homens para irem espiar a terra que Deus tinha prometido. E eles ficaram 40 dias. E nesses 40 dias Moisés tinha falado, olhem a terra, vejam se ela é boa para o plantio, veja se tem armas, se tem exército, se as cidades são cidades fortalezas, como que são os muros. Eles olharam tudo e falaram, ainda traga o fruto da terra para nós. Depois de 40 dias eles retornam. Sabe qual é interessante? Todos os 12, unanimemente falando, uma só voz, eles disseram, a terra é muito boa. A terra é espetacular. Trouxeram fruto, olha, a terra realmente. Mas só que 10 estavam cheios de incredulidade. 10 permitiram encher, eles ficaram 40 dias num local, em vez deles olharem aquilo que era bom e que edificava, eles olharam só para aquilo que roubou a fé deles. Eles olharam durante 40 dias para os gigantes. A Bíblia diz que eles olharam e falaram, a terra é bênção, é boa, mas há gigantes na terra e eles devoram. Nós somos como gafanhotos perante os olhos deles. Eles encheram-se de incredulidade.
E sabe qual é o pior de tudo, amados? É que uma pessoa, quando ela está cheia de algo que não edifica, ela consegue contaminar outros. Quando a pessoa ela está cheia de algo que não lhe ajuda em nada, ela consegue também contaminar. Você vê que eram 10. Vamos supor que um deles fosse o que estava cheio de incredulidade. Nossa, essa terra aqui tem gigante demais. Como que nós vamos sobreviver? 40 dias só olhando para o que não presta. 40 dias só olhando para aquilo que rouba a coragem, rouba o ânimo, rouba a vontade de mudar. E imagine esse, olha aí você percebeu o quê? Olha só o tamanho dos gigantes que existem na terra. Eles vão acabar conosco em 2 tapas. Olha, aí chama um terceiro, imagine uma contaminação. 10 foram contaminados. Encheram sua vida de incredulidade. Encheram a sua vida de algo que não lhes ajudasse em nada. E quando eles chegam perante Moisés, depois de 40 dias, a Bíblia Sagrada diz que eles se colocam desta forma: contaminou todo o povo. Contaminou. Um coração cheio de incredulidade. A Bíblia Sagrada diz que houve cidades que Jesus não pôde operar milagres ali por causa da incredulidade do povo que havia na cidade. A incredulidade, irmãos, tem levado o povo para longe de Deus, mesmo estando diante de Deus. Olhem a Bíblia, ouvem a palavra, mas não creem. O seu coração está cheio, está contaminado. E passam dia após dia, e no seu trabalho, e na faculdade, e na escola, e se deparam com pessoas, e se deparam com muitos filósofos, e daqui a pouco está desanimando. E por quê? Porque estão cheios de incredulidade. Outros têm permitido o seu coração se encher de amargura. Amargura, são amargos e só pensam na vingança. Jezabel é o exemplo disso. O capítulo 19 de 1 Reis fala quando o rei Acabe se aproximou de Jezabel para falar o que tinha acontecido lá no Monte Carmelo. Ao invés dela se converter ali, porque algo sobrenatural aconteceu. Mas só que quando um coração ele está cheio de incredulidade e cheio de amargura, o Senhor Jesus pode descer de novo do céu na terra. A pessoa não acredita. Ela não dá bola nenhuma. Seu coração está cheio de coisa que não está lhe ajudando. Jezabel estava cheia de amargura. Jezabel eu vejo Acabe levando a notícia para ela. Talvez ele tivesse ficado impressionado. Nossa, fogo caiu do céu. Olha que coisa. E ainda está vindo chuva abundante por aí. Olha só. E ela só pensou nos profetas dela que tinha morrido. Coração amargo. Coração cheio de amargura. Cheio de ressentimentos. Coração cheio de ódio, porque uma coisa vai gerando outra, mágoa, amargura e ódio. Você consegue prestar atenção e ver, irmão, como que é uma pessoa viver dessa maneira? Ela não vive. E o pior de tudo, ela não está preocupada com nada, com consequência, com nada. A Bíblia também fala de pessoas que se enchem de prostituição. O que falar de Sansão? Nasceu debaixo de promessa. Homem de promessa. Aí vem um camarada olhar para mim. Ah, irmãos. Vem um cara falar para mim. Eu sou filho de promessa. Eu falei, amém, eu creio, também sou. Eu sou filho de promessa. Eu falei, glória a Deus, eu também sou. Aí eu perguntei, o que você está fazendo com as suas promessas? Estou aí, estou vivendo aí até o tempo que Deus quer. Falei, o tempo que Deus quer, faz tempo para você voltar. Cheio de prepotência, de arrogância, que acha que nasceu
que vai fazer o que quer fazer, quer viver o que quer viver, e ainda Deus no último instante vai salvar. Ô irmão, dorme nesse barulho não, em nome de Jesus. Dorme não. Vamos viver uma vida com Deus. Vamos caminhar certinho com Deus. Vamos ter uma vida santa com Deus. Fica nesse negócio, não, vou fazer o que tiver para fazer, vou realizar o que tiver para realizar. Talvez não tenha tempo para isso. Sansão foi um homem que brincou com o pecado. Brincou. Prostituição, cheio de prostituição. O coração dele queria o quê? Ele queria assim, ele não queria cumprir. Ele foi filho de promessa. O anjo apareceu para sua mãe, para o seu pai, revelando algo sobrenatural. Algo fora do normal. Olha, a mulher era estéril. Ela era estéril. E Deus visita ela, ela gera um filho. O filho nasce debaixo de uma promessa, debaixo de unção, debaixo de consagração. Ele era nazireu. Ele foi consagrado, tinha uma força extraordinária, venceu vários inimigos, mas tudo por causa do seu bem pessoal. Seu coração estava cheio de prostituição. Ele só estava preocupado com a vontade da sua carne. O egoísmo que cercava ele. Ele não estava preocupado com a promessa de Deus, que Deus deu poder para ele, mas ele usava o poder que Deus deu para ele ao favor dele próprio e brincou com o pecado. E brincou com o pecado, e brincou com o pecado. Sabe por quê? Porque o seu coração estava cheio disso. O seu coração. Até quando ele foi casar, os pais dele olharam para ele e falaram: olha, para que você quer mulher de fora se tem mulher aqui na nossa terra? E ele foi, se casou. Não deu certo o primeiro casamento, se envolveu com o segundo, se envolveu com o terceiro. E assim vai. Sabe por quê? É o preço da desobediência. É o preço da desobediência, irmão. Não faz isso. Não, mas eu vou fazer. Cegueira. Porque o coração está cheio. A vida está cheia. Os pensamentos estão cheios. Às vezes não dorme direito, só pensando. E aí o que faz com a vida? Não faz, porque não realiza. Não faz nada, não acontece nada. É por isso que Estevão é o exemplo para mim e para você nessa noite. O exemplo de que nós devemos mudar o que tem enchido a nossa vida. Para que a nossa vida, ela tenha novidade de vida, é preciso mudar o que está nos enchendo. É preciso nós começarmos a prestar atenção o que está entrando em nossa vida e o que nós estamos gastando tempo, o que nós estamos preenchendo. Queridos, a Bíblia diz, e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A vida dele era uma vida onde tudo o que acontecia era uma novidade, era algo novo. Deus revelou sobre ele novidade. Deus também tem novidade a fazer na sua vida e através da sua vida. Mas para isso é necessário você mudar o que está enchendo o seu coração, você mudar o que está enchendo a sua vida. Deus quer encher a tua vida, Deus quer preencher as lacunas do seu coração. E com o que Deus quer encher? Primeiro, com fé. Olha para o teu lado e diga assim: Deus quer encher teu coração. Deus quer encher a tua vida. Deus quer encher você com fé. A Bíblia diz, Estevão cheio de... Como que você sabe que uma pessoa está cheia de fé? Como que você sabe que uma pessoa está cheia de fé? Porque ela fala? Ah não, eu tenho fé. Quem disse que não tem? Tem fé. Mas fé só para quando as coisas estão boas? Isso não é fé, isso é acomodação. Fé é para você ver o invisível, crer no incrível e viver o impossível. Você consegue entender que fé é isso? Fé não é meras palavras, fé são ações. Como que uma pessoa ela tem fé? Quando mesmo em meio às dificuldades, às ondas que se levantam na vida, ela não desiste, ela continua, ela crê que ainda existe uma saída, existe uma solução, ela ainda tem esperança no coração. Fé é quando ela está direcionada. Aleluia! Estevão cheio de fé. A Bíblia diz em Tiago 2,17 em diante, que a fé sem obras é morta.
Então como que Estevão tinha fé? A sua demonstração de vida no meio da sociedade que ele vivia, demonstravam, atestavam e carimbavam a vida dele. Este homem tem fé. Ele tem fé. Ele não desanima. Ele tem fé. Ele crê em coisas que eu não consigo acreditar. E o pior de tudo, por um incrédulo, ele não consegue engolir. Porque aquele que crê, aquele que tem fé, ele vive coisas que o incrédulo nunca vai viver. Se você tiver fé, irmão, a Bíblia Sagrada diz que tudo que pedires na oração, crendo, recebereis. Fé. E como que eu vou encher de fé a minha vida? Ouvindo a palavra de Deus. Louvor é ótimo, irmão. Oh, como é uma beleza. E muitas vezes até traz paz. Mas o que traz fé no seu coração é a palavra de Deus. E como que eu vou encher como que eu vou encher meu coração de fé se eu não tenho disposição para ouvir a palavra de Deus? Se eu não tenho, você já reparou, irmão, que tem pessoa, pode reparar isso. Tem pessoa que ela ouve o louvor, nossa, eu gosto muito de ouvir essa música, essa canção, esse louvor. Aí quando o pastor vai pregar, o pastor vai falar, tá no rádio, troca de estação. Tá na televisão, agora o pastor vai falar. Porque o inimigo está cegando a vida da pessoa. Porque a única coisa que provém fé no coração do ser humano é a palavra de Deus. Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. O que acrescenta a fé no teu coração não é testemunho, é a palavra de Deus. O que acrescenta a fé no teu coração não é o louvor, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando você ouve e quando você a pratica, ela traz fé sobre a tua vida, sobre a tua existência. É quando você ganha força para não desanimar. Deus, Ele quer nos encher de fé. Olha para o teu lado e diga assim, Deus quer te encher de fé. Encher de fé. Mais uma vez, encher de fé. Mas só que para Deus encher de fé, é necessário esvaziar-se de incredulidade. Para Deus encher de fé, é necessário esvaziar-se de incredulidade. Incredulidade. Estevão cheio de fé. Segunda coisa. Versículo 10. Atos 6:10. Olha o que diz. Atos capítulo 6, versículo 10. Olha o que está escrito. Isso aqui é tremendo. Porque Estevão, olha para mim. Olha para mim antes de nós lermos. Olha para mim. Por causa da fé de Estevão. Por causa da fé de Estevão. Porque ele cria no que ninguém cria. Ele acreditava no que ninguém acreditava. E o melhor de tudo, ele vivia o que ninguém estava vivendo. Isso começou a gerar inveja. Começou a gerar um sentimento de muitos líderes, muitas outras pessoas, de inveja. E o invejoso já disse isso. Ele não quer ter o que você tem. Ele quer ser quem você é. Ele não se contenta em ter igual ao que você tem. Ele quer ser quem você é. Como você faz as coisas. Isso é o sentimento do invejoso. Da inveja. Esse é o sentimento. Então Estevão, pela fé da vida dele, do que ele exercia, começou a gerar. E nisso que foi gerando, gerou-se também algumas pessoas que queriam ver o mal de Estevão. Mas eu vejo algo nessa palavra. É que Estevão não ficou perdendo tempo tentando tirar satisfação. Ele não ficou perdendo tempo. Ele não ficou, falaram, disseram, não, peraí que a gente vai resolver agora. Ele não ficou. Sabe por quê? Ele tinha objetivos. Ele tinha direção. Ele tinha um foco. Ele estava querendo seguir adiante. Ele estava querendo seguir para frente. Deixa eu falar uma coisa. Não perca o teu tempo querendo justificar coisas. Não perca o teu tempo querendo tirar satisfação. Não perca o teu tempo querendo, quem foi que disse, quem foi que falou. A palavra de Deus diz que o justo não se justifica. Você sabe o que significa isso? Se você tem caminhado, você tem trilhado, deixa que Deus cuida de você. Deixa que Deus trata de você. Fica não, mas eu tenho que resolver. Estevão está lá. E estavam pagando testemunhas para acusarem ele. Estavam pagando. Ele disse isso.
era mentira. Mas ele foi querer tirar satisfação? É mentira. Não. Levaram ele para o Sinédrio. O Sinédrio era formado por 70 sacerdotes, entre eles doutores, o doutor da lei ou escriba, e o sumo sacerdote que presidia. Imagine você entrar num ambiente de 70 pessoas olhando para você. E o pior de tudo, eles não querem ver o seu bem. Doutores, filósofos, conhecedores, entendedores de muitas coisas, olhando com olhos, flamejando sobre você, doido para que você fale algo errado, para caírem matando em cima de você. Ele foi colocado nesse meio. E sabe o que aconteceu? Olha o que diz aqui no versículo 10. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que diz. E não podiam resistir e ao Espírito com que falava. Não podiam resistir à sabedoria. Sabedoria é exatamente o dom de saber discernir tempo e momento, e hora, caminho, escolhas. Sabedoria. Estevão, ele compreendeu o contexto do momento que ele estava vivendo. Não era um doido desvairado, que não sabia o que estava acontecendo. Ele era uma pessoa centrada, que tinha objetivos, direção, sabedoria. E o que eu vejo hoje no ser humano é uma baita falta de sabedoria. Cristão sem sabedoria. Uma pessoa que crê em Deus sem sabedoria. Abre a boca para falar, não tem sabedoria no que está falando. Não consegue, não convence, não consegue se pôr. Não consegue. Ele não perdeu a compostura. Ele não perdeu a linha. E eu vejo hoje a pessoa, qualquer coisa, ela já desce do salto. O sangue já sobe. Se pergunta sobre alguma coisa, já perde a noção. E por quê? Não tem sabedoria. Não tem. Estevão encheu-se de sabedoria. E como que sabedoria vem? Primeiro, buscando. Segundo, aplicando-se. Aí eu vejo pessoa abrir boca para falar coisas que nem ela mesma sabe o que ela está falando. Ela está mais repetindo algo que alguém falou. Mas ela nem ela sabe o que ela está falando. Ela não conhece de Deus, não conhece de Bíblia, não consegue entender o que é contexto social, não sabe discernir o que a Bíblia fala sobre viver em sociedade. A Bíblia diz sobre sociedade. Tem pessoa que está na igreja e não entende nada, não compreende as coisas. Ela entende que a vida dela é só espiritual. Ela entende que é só espiritual. Tem outros que é o pior. Entende que nem espiritual é. Nem entende que é espiritual. Não tem sabedoria, irmão. Não tem. Não consegue. Do capítulo 7. O capítulo 7 do versículo 1 até o versículo 60, Estevão deu uma aula. Entenda isso. Ele deu uma aula para mestre. Ele deu uma aula do versículo 1 ao versículo 60. Ele conseguiu entender o plano de Deus para a salvação. Ele falou sobre Abraão, sobre Moisés, a lei mosaica, que foi a lei que foi dada no monte. Ele falou sobre o templo, ele disse sobre tudo. E sabe o que aconteceu? O versículo 10 diz que eles não conseguiam resistir. Mas olha o que diz mais aqui, capítulo 7, versículo 54. Vamos lá. Capítulo 7, versículo 54. Olha o que diz. 7,54. Quem encontrou, diga amém. Olha o que diz. E ouvindo eles isto, o que diz? É o que está escrito? Enfureciam-se. Olha o que diz. E ouvindo eles isso, enfureciam-se em seu e rangia os dentes. Em outras palavras, está tudo endemoniado. Tudo possesso. Sabe por quê? Porque não podia botar a mão nele. Porque tudo que ele falava era verdade. Mas ele falava sem ofender ninguém.
sem discriminar ninguém. Ele falava só o que ele entendeu e explicou para eles. Eles ficaram com tanta raiva. Por quê? Sabedoria. Sabedoria, irmão. Eu vejo pessoas sem sabedoria dentro de casa, sem sabedoria na igreja, sem sabedoria no trabalho, sem sabedoria para lidar com casamento. E tudo ela termina arrumando uma desculpa. A culpa é do diabo, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Não, é mais fácil falar, não tive sabedoria. A Bíblia Sagrada diz em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá gratuitamente. Peça, porém, com fé e não duvidando. Querido, sabedoria. Nós precisamos ser cheios de sabedoria. Nós precisamos ser cheios de sabedorias. Sabe para quê? Para poder viver algo novo de Deus na nossa vida. Às vezes Deus coloca sobre nós uma oportunidade para a gente exercer sabedoria. E sabe o que nós fazemos? Nós pisamos em cima. Não agimos como era para ter agido. E perdemos a chance que Deus nos deu. Perdemos. Volta lá no capítulo 6. Capítulo 6. Capítulo 6. E não podiam resistir à sabedoria com que falavam. Agora olha o versículo 15 que está escrito. Olha o que diz o versículo 15. E então todos os que estavam assentados no conselho, olhando, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um. Sabe o que é isso? Diferença. 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 Mas não pela etnia, pela nacionalidade, pelo idioma, pela roupa que se veste. Diferença pelo comportamento que transparece, pelas atitudes que executa. Eles olharam, todos acusando ele, e ele ali, respondendo quando era lhe dada a oportunidade de responder, com muita paciência, respondendo a todos que estavam ali, falando. Irmãos, queridos, às vezes você precisa de algo novo de Deus, e Deus está falando, haja com sabedoria, se comporte com sabedoria, encha teu coração de sabedoria. Às vezes gastamos tempo com tanta coisa que não preenche. Só vai abrindo mais um vácuo, só vai abrindo mais um vazio. Não preenche a nossa vida, não edifica a nossa fé, não edifica a nossa caminhada. Não crescemos espiritualmente, não crescemos diante de Deus, ficamos estagnados. Sabe o que vai acontecer? Vamos se tornar pessoas, desculpa a expressão, medíocres. É isso que vai acontecer. Tem uma velha expressão que diz, quem não cresce diminui. Aí todo mundo vai evoluindo em sua vida, em todos os aspectos. Vai crescendo e a pessoa vai ficando para trás. Sabe por quê? Porque ela parou ali. Ela parou ali. Você veja que foram separados 7. E olha, o capítulo 6 e o capítulo 7 está sendo contado de quem? De um homem chamado Estevão. Estevão, cheio de sabedoria. E última coisa, que ele estava cheio, que isso é importante demais. Versículo 8, olha o que diz. Estevão cheio de fé e de poder. Sabe que poder que é esse? O poder do Espírito Santo. O poder da presença do Espírito Santo. Quando a pessoa não está preocupada com o Espírito Santo, é quando nós vemos a pessoa perturbada. Você reparou como as pessoas, qual é a doença? As doenças, melhor colocando no plural, que tem dominado, são doenças emotivas, são doenças que tratam alma, são doenças que tratam complexos, depressão, síndromes, é tudo que trabalha dentro, emoção. Nós vemos pessoas complexas, nós vemos pessoas perturbadas. Nós vemos pessoas que estão sofrendo, era para dormir à noite, não consegue dormir, a cabeça não para de girar, de pensar nisso, naquilo outro. Outros estão sonhando com quem já morreu, outros estão tendo lembranças, não conseguem parar a vida e não seguem adiante. E por quê? Porque estão cheias de si e vazias de Deus. Estevão estava cheio do poder do Espírito Santo. Cheio do poder do Espírito Santo.
Você sabe o que significa isso? O Espírito Santo é quem nos convence, é quem nos ensina, é quem nos consola, é quem intercede por nós e principalmente é quem nos guia. Quando a luz acaba e a escuridão vem, ele sempre tem um caminho iluminado para nos levar até Deus, que é fonte de luz. O Espírito Santo nos aproxima de Deus, o Espírito Santo nos enche da presença e do poder de Deus. Ele é capaz de nos fazer viver algo sobrenatural, ele é capaz de nos levar a viver uma vida sobrenatural, de viver algo que muitos não estão vivendo. O Espírito Santo, precisamos ser cheios do Espírito Santo, precisamos abrir a nossa vida, o nosso coração e permitir que ele venha agir em nossa vida, nos encher da presença dele, nos colocar mais perto de Deus, estarmos mais próximos de Deus. Sabe por que Estevão fazia e acontecia? Porque Deus estava na vida dele, porque ele estava cheio de Deus. Quando eu e você estamos cheios de Deus, também coisas novas acontecem, nossa vida é mudada, nossa vida é transformada, porque estamos cheios de Deus, cheios de Deus, cheios de Deus. Aleluia! Cheios de Deus, cheios. Oh, irmão, encha a sua vida daquilo que edifica a tua vida, daquilo que vai te levar por um caminho que vai trazer alegria para você. Encha-se do Espírito Santo. Quando as coisas estiverem complicadas, dobre o teu joelho no chão e fala: Espírito Santo, vem sobre mim, me consola, vem sobre mim, me direciona, essa decisão que eu tenho que tomar, me ajuda. Encha, encha, querido. Estevão, cheio, ele fazia no meio das pessoas muitas coisas que outros não conseguiram fazer. Ele vai te ensinar. Ele vai ensinar você a ser um homem melhor, uma mulher melhor, um cristão melhor, um pai melhor, um profissional melhor. Ele vai fazer você alcançar as promessas que o próprio Deus já te fez. Mas como que ele vai fazer isso? Quando você encher-se da presença dele. Encher-se da presença dele. Oh, glória! Quem está cheio do Espírito Santo, irmão, escuta. Quem está cheio do Espírito Santo não fica alimentando pensamentos ruins na sua mente. Quem está cheio do Espírito Santo não fica alimentando o seu coração de coisas ruins. Quem está cheio do Espírito Santo consegue enxergar um alvo, consegue enxergar um foco, consegue enxergar uma direção. E ele fala: vou chegar lá. Vai haver percalços no caminho, não tem problema não. Isso só vai dar combustível para mim. Vou chegar lá, vou chegar lá. Vai se levantar isso e aqui, não tem problema não. Vou chegar lá. Quem está cheio do Espírito Santo não tem olho nas costas para ficar olhando para trás. Quem está cheio do Espírito Santo olha para frente e para cima, para frente, para cima. Para onde você está olhando? Olhe para o Redentor, olhe para o Criador, olhe para Deus que te fez. Aleluia! Olhe para o Criador que te fez. Oh, glória! Olhe para o Criador. Sabe? É um tal de olhar para baixo, contar passo, contar pedra. Olhe para o Criador. Olhe para Deus, para frente e para cima, sempre seguindo adiante. Ah, mas está difícil, tem problema não. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai trazer fé para o teu coração. Se você estiver cheio do Espírito Santo, ele vai trazer sabedoria para a tua vida. Encha a sua vida de algo que vai mover você para frente. Para frente. Para frente, irmão. Para frente. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Se coloque de pé no seu lugar. Se coloque de pé. Pessoas estão cheias de si, cheias de argumentos, cheias de desculpa, cheios de porquês. E o porquê final é: tome uma atitude diferente. Tome uma atitude diferente. Tome uma atitude diferente. Enche-se do Espírito Santo de Deus. O Espírito que provém de Deus, que vem de Deus, que vai ocupar as lacunas na sua vida,
os espaços vazios, que outras coisas estavam te dominando. E aí a pessoa não percebe, ela vai se enchendo de tanta sujeira. Já disse isso, mais são as coisas que nos afastam de Deus do que nos aproxima dele. Mais são. No mar da vida, se você quiser desistir, o diabo sempre terá um barco preparado para você se afastar. Sempre terá. A questão é se você vai pegar um barco dele para se afastar de Deus. Ou se você vai permitir que o Senhor continue no barco da tua vida. No barco da tua vida. No barco da tua vida. Encha-se de Deus. Quando os pensamentos maus vierem, dobre o teu joelho e vai falar com Deus. Encha-se de Deus. Muda a tua rotina. Se você tem uma rotina que você está ali fixado naquela rotina, não sai daquilo por nada, muda. Isso está te destruindo. Mude tua rotina, saia dela, saia do campo da mesmice, comece a se aproximar de Deus. Estevão estava só para cuidar, como diz a palavra, da mesa. Ele fez mais do que foi falado para ele. Não por prepotência ou por arrogância. Ele fez mais porque ele sabia que na vida dele, Deus queria algo mais. Será que você não percebeu ainda? Que nós não nascemos apenas para nascer, crescer, amadurecer, envelhecer e morrer. Não. Deus tem propósitos. Propósitos com você. Propósitos com a tua vida. Propósito. O que está acontecendo agora é propósito de Deus. Para você acordar e sair desse campo de acomodação, para você encher mais da presença dele, para o teu pensamento estar mais ligado nele. Acabe hoje com a religiosidade, entra numa vida íntima com Deus, próxima com Deus, entra na intimidade com Deus, fale: Senhor, me quebra, faz de novo, faz um vaso novo, quero ser como Estevão, não quero ficar só ali paradinho, quero fazer da minha vida um movimento, que venha acontecer coisas novas, coisas tremendas, coisas maravilhosas, que o Senhor venha me usar para aconselhar, para conversar, para pregar, para curar, para orar, que seja, mas faça algo novo na minha vida. Faça algo novo. A pior coisa do mundo é se sentir inútil. É a pior coisa. E o Espírito Santo não vem para nos fazer se sentir inúteis, não. Ele vem para nos fazer se sentir importantes para Deus. Sai do seu lugar, vem até aqui na frente. Aleluia. Oh, glória, glória, glória. Bendito é o nome do Senhor. Engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Oh, irmãos, sabe qual é o significado do nome Estevão? Coroa. Coroa. Ele foi a coroa de Deus no meio de uma geração. Através da vida dele, escute isso. Através da vida dele, pessoas oprimidas, pessoas sofridas. Às vezes nós achamos que só nós, no mundo inteiro, estamos sofrendo. Que aquilo que nós estamos passando, ninguém mais está vivendo. E estamos equivocados quanto a isso. Tem pessoas que estão piores do que nós. E sabe qual é o pior de tudo? É que eles não têm a base de segurança que você tem. Que você está tendo. A Bíblia diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia. Sabe o que significa isso? Deus, Ele é o teu chão. Você entendeu? Ele é o teu chão. Então todas as vezes que alguém tentar te derrubar, Deus é o teu chão. Entenda isso, Ele é o teu chão. Todas as vezes que alguém tentar te derrubar, a situação tentar te derrubar, Deus é o teu chão. E se Deus é o teu chão, toda hora Ele vai te colocar de pé de novo. Toda hora Ele vai colocar você de pé de novo. Sabe para quê? Para falar para você: continua. Segue adiante. A vida não parou por aqui. Continua. Continua. Mas para isso é necessário esvaziar de nós mesmos. Estevão, cheio de fé, de poder, fazia. A vida dele executava. Feche os teus olhos neste momento. Feche os teus olhos. É isso aí, irmãos. Se vocês gostaram da mensagem, clique aqui no gostei.
Inscrevam-se no canal para receber as nossas atualizações, aproveitem para curtir e seguir o canal no Facebook e Twitter e assistam ao nosso último vídeo. Fiquem na paz e até a próxima!